dia 20 de junho de 2024, estamos na residência da Dona Enires Prícigo Svirtes para falar sobre questões do documentário Amor, Família e Vida. Dona Enir, com quantos anos a senhora casou? 22. 22. E o seu noivo tinha que nome? José Hermelindo Svirtes. Vocês são de etnias diferentes. A senhora é italiana. Sim. E ele? Alemão. Alemão. Como que vocês se conheceram? Nós era vizinho. Daí se conhecemos, começamos a namorar. Daí? Alguém incentivou o namoro de vocês? Não. E atrapalhou? Não. Né? E como é que era o namoro? De quarta-feira, de domingo? É de quarta e de domingo só, não era todas as horas. E podia sair sozinho? A gente saía, mas no interior muito pouco, né? Porque Vocês moravam aonde? lá no Capitão. Na linha Capitão? Linha Capitão. Sim. Na época ainda era município de Concórdia? Era município de Concórdia. Distrito de Ipumirim. Espera, bom, o Valde e a Tere foram registrados em Ramutã. Era o que? Comarca daí? O que era? Distrito. É, em Ramutã. Porque nasceram, porque fosse Ipumirim aqui, né? Sim. E foram, não sei por que foi registrado lá. Em final, foi registrado em Ramutã. Sim. Antes do seu José, a senhora teve outros namorados? Não, Não? não teve ninguém. Sim. E por que a senhora achou interessante casar, quer dizer, o que o seu José tinha que chamou a atenção da senhora? Ah, ele era um homem bonito. Se gostamos e casamos. Até que ficamos juntos até que ele faleceu. Uhum. Quanto tempo faz que o seu José faleceu? 27 anos. Vai fazer agora dia 1º de julho. Sim. 27. Uhum. E quando vocês casaram, foi aonde o casamento? Aqui. Na igreja? É, só casamos, né? Porque não fizemos festa, nada. Naquela época a gente era muito pobre, ele era pobre. Pobre. A gente era, sabe? Então, vocês vieram para Ipumirim, casaram no civil e na igreja no mesmo dia? Não, sim, no mesmo dia. A Isabelita e o Padre Amélio. Tá. Vieram de caminhão? De caminhão. Nós vinha na missa tudo de caminhão. Ali de Serrinha, né? Sim. E a pé do Capitão até Serrinha? Não, nós passava ali pro Jacutirica, que até hoje, né? Sim. Nós atravessava ali de a pé para vir até Ipumirim, na igreja, às vezes dar cavalo. Sim, e vocês vinham toda semana, então? Quase toda semana nós não perdíamos. Ia mais do que agora que temos aqui. Gente na missa? Na missa. Uhum. Então a senhora, e essas eram oportunidades em que vocês podiam vir juntos, então? Sim, também. sim. Aí no dia que casaram, foi esse casamento que trouxe o pessoal? A noiva, o noivo e os padrinhos? Só. Olha, assim, nem lembro, acho que nem sei se foi feito janta, não foi feito nada. Eu não sei por que era assim. Nem fotógrafo. Uhum. Que a Tere nasceu tão pequena que eu gostava tanto de ter foto dela, mas naquela época era fotógrafo, sem da onde que vinha, nem sei como é que temos isso ali. Essa foto da família, né? É. Que a senhora falou. Sim. Tá. E a família de vocês veio da onde? De Uruçanga. Eu sou natural de Uruçanga. Sim, e vocês vieram morar direto aqui em Ipumirim? Não, ali no Capitão ali.
Serinha, né? Naquela Sim. época chamava Serinha. Sim. E a família do seu José veio da onde? De Rio Grande, Montenegro. E também veio morar ali? Sim, ali, bem vizinho. Sim. E aí vocês casaram e foram morar onde? Daí fiquemos um tempo lá com meu sogro, depois nós compramos uma casa ali perto desses vizinho do Isel Colossi. Era Na mesma comunidade? na mesma comunidade. Uhum. Comprou casa ou casa e terreno? Não tinha terreno e casa. Tá. E aí, como é que era a primeira casa de vocês? Era uma casa boa de madeira. E nós saímos de lá, dá para contar a história? Sim? Nós saímos de lá porque tu conheceu os Cola. Não. O Adítio Cola, Ah, sim. a Neca. Sim. Tá, e daí a terra que nós tínhamos fazia travessão. Quem estava pro lado de lá não podia vir para cá e nós que estava aqui não podia. Nós compramos do Vital Casaroto, era dele. E aconteceu que um dia eles apareceram lá, todos armados, e queriam matar nós, porque eles diziam que nós estávamos na terra deles. E daí o José desanimou. Quando chegou em casa, se sentou na escada, começou a chorar. Ele disse: não moro mais aqui e não vou mais trabalhar lá. Que era terra nossa, né? E Vocês tinham escritura, inclusive? mas tinha tudo. Depois vendemos a terra. Foi o falecido Dionísio Conte que comprou. E nós viemos embora, viemos morar aqui. Porque faz mais de 60 anos. Tá. E aí, que emprego que o seu José arrumou aqui? Mas, olha, eu não tenho... acho que ele entrou logo na prefeitura, que eu lembro. Tá. Ele entrou na prefeitura, trabalhou uns anos. Trabalhava com bebida, claro, com bebida. Ele ia em Estrela, Rio Grande do Sul, pegava a bebida e vendia aqui para o Mirim, para as comunidades. Depois disso, ele foi trabalhar, que daí nós vendemos. Vendemos a cantina, a fábrica de refrigerante que nós tínhamos. Nós que fabricávamos. O refri. Aqueles refri antigo. E daí ele foi trabalhar na Alto Progresso. E ganhava muito pouco, ali eles eram gente muito boa, e sabe, a Alto Progresso não estava muito bem. Quem ergueu foi o Beto, que daí ele pegou ele para tocar, daí começaram a ir bem. Daí quem arrumou emprego na prefeitura foi o Zonta. A partir dali, o José ficou até que se aposentou na prefeitura. Que eu não me lembro, mas anos trabalhou, até que se aposentou. Ficou trabalhando para a prefeitura. Sim. Na prefeitura, o seu José foi o fiscal de obras das estrada de rodagem. Tá. Sim. No final, foi capataz. Ele era a pessoa que levava os empregados para trabalhar e no final do dia buscar. E ele ficava cuidando os funcionários, ele sempre estava junto, se precisava abrir valeta, ele abria, fazer bueiro. Como é que foram, o que a senhora sabe dos primeiros anos de trabalho do seu José? Como é que eram as estradas? Tá, era feia, só que era assim, sabe? Naquela época não criava mato nas beiradas. Eles cuidavam a estrada, tudo a braço, sabe? E nas beiradas eles roçavam. Os empregados da prefeitura ou os colonos? Não, eram os colonos, cada um aonde pertencia, roçava. E as estradas eram arrumadas
tudo a braço, né? Uhum. Tinha poucas máquinas. Nada, que eu lembro de máquina, muito pouca. Anos depois, então. Depois começou a vir aqueles caçamba, puxava cascalho, mas bem... Senão no começo enchia o caminhão, não sei se era aqueles caçambinha, tudo a muque. Quando é que foi que foi feita essa fábrica de gasosas aqui pro Mirim? Como é que foi? Eu acho que essa já tinha. Era do... Meu Deus, que eles nem mais moram aqui. Mas enfim, fabricava gasosa. Só a gasosa. Era feita aqui pro Mirim. Sim, só a gasosa. A gasosa era muito boa. Pensa que boa. E vendia para as comunidades do Sim, interior, para as sim, festas, nas festas, tudo. Era com rótulo, tudo. Tá. E que festas e que bailes que tinha em Pomirim naquele tempo? Era a festa das igrejas, da nossa igreja aqui, e saía baile, carnaval aqui naquele clube. Lembra daquele clube antigo? Tá. Como é que eram esses carnavais aí? Era muito bom. Lá e as famílias, sabe? Eu sei que eu levava as crianças, e a gente se divertia muito. Não era de dançar, mas era muito bom. A gente passava uma noite, vinha de Lindóia, as comunidades de Lindóia, todas assim, com carnaval, enfim, com roupa de carnaval. Essa roupa de carnaval era o quê? Quase que nem hoje, aqueles vestidos de babado era roupa, não sem roupa. Não, roupa. Então, assim, os carnaval que vocês iam de família não eram com roupas assim muito pouca, era com roupa, sim. Só que tipo fantasia. Fantasia, era aqueles anos, era bonito. Mas depois foi acabando, que tu vê hoje, nem mais tem aqui, né? Quantas vezes nós falamos, olha, antigamente seria aqueles carnaval bonito, se reunia das comunidades, hoje não tem mais aquilo, não sei o porquê também, né? E quem que tocava os bailes antigamente? Quem que eram os conjuntos, artistas? Não, nem lembro, qualquer um que tocava um pouco a gaita, não lembro quem que era, da onde que vinha, se era daqui mesmo. Sim. O teu pai capaz que lembra. Mas voltando ao tempo de casado de vocês. Tá, então vocês foram morar na casa de vocês. Sim. Tá. No tempo que vocês moraram com os sogros, como é que era o trabalho em casa? Era tudo junto e dividia, cada um tinha a sua parte? Tudo junto. Nós trabalhávamos na roça, tudo junto. A senhora também? Também. E depois um dia, porque o meu sogro, ainda hoje nós estávamos falando, que os filhos do meu sogro apanharam muito. Muito. O José era de maior, querido. A última vez que o meu sogro bateu ele com a suiteira, batia com talos de coqueiro, com suiteira, não olhava o que vinha nas mãos. E aquele dia que ele apanhou, ele foi praticamente por nada, porque ele estava conversando, ele com uma irmã, porque era só ele de homem, que tinha casado há poucos dias, e eles moravam, eu acho que até ficaram uns dias morando juntos. Estava sentado na escada e o meu sogro não gostou de umas palavras ali, mas disse que não era nada palavrões, nada de ruim. Ele não gostou, ele pegou a suiteira, bateu. E daí quando ele largou a suiteira, ele disse assim: pai, com essa suiteira nunca mais o pai vai bater em ninguém. Ele pegou a suiteira, botou no meio de um pé de capim
quando encontraram a suiteira, o cabo estava podre, apodreceu lá. Mas também nunca mais bateu, né? Mas ele era de maior. Sim, então o seu sogro era uma pessoa violenta. É, ele era. Bêbado também? Não, porque nem sabia o que era. Ele era de ruim mesmo. Tá. E então quando... E daí, um dia ele chegou e disse para o José. Ele disse, olha José, eu acho que é melhor cada um com a sua panelinha. Bom pai, se for assim, então eu e a Inir vamos embora daqui. E daí o meu pai, que me ajudou lá, comprar a casa, tudo, daí nós fomos morar lá. Porque daí, enquanto vocês moravam com os sogros, vocês trabalhavam tudo junto? Tudo junto. Mas e quem que administrava o dinheiro? Ah, aquela época, que dinheiro da onde? Malmente para comida. Mas vocês não tinham uma parte para vocês? Não. Trabalhava, comia, dormia, mas não tinha ganho. Sim, não tinha ganho. Só comia. A gente, e que até um dia ele falou que era para a gente se arrumar uma panelinha, não sei, ele falou, o José. E aí o seu pai ajudou? Ajudou, nós fomos morar ficamos lá até que viemos para cá. E a senhora teve alguma... O que a senhora levou no seu enxoval? O que eu levei? Umas roupas, pouca coisa, umas roupas de cama, roupa de vestir e a máquina de costurar. Só. E a senhora aprendeu a bordar, costurar? Fui aprender. A Iraci Coça, aqui no Salto Grande. Então, casada... Aprendi lá a costurar. Sim, a senhora fazia as roupas das pessoas da família? É, mais da família. Alguma que me pedia, costurava calça de homem. Mas eu costurava calça para homem e algum vestidinho, mas muito pouco. Tá. E a senhora aprendeu a cozinhar com que idade? Com 13, 14 anos eu fazia polenta naquelas panelas de, como é que se chamava? De guiso, no fogão a lenha. Quantas vezes eu falo, eu com 13, 14 anos fazia polenta. Hoje nem sabe, as mulheres de hoje nem sabem fazer. Sim. Algumas, né? Sim, porque a senhora tem fama de ser uma excelente cozinheira e uma das atividades econômicas de vocês é a produção de alimentos. Sim, tá. Muito. Eu adoro fazer, já penso de noite o que eu vou fazer no dia seguinte e levanto e já começo. Trabalho o dia inteiro de fazer e adoro fazer de tudo. A senhora Doce, traz salgado. isso então da educação Da sua? minha mãe. A mãe, o que gostava de fazer. Tu viste os pão que eu fiz hoje? Assim. A senhora, os seus primeiros filhos nasceram na casa dos nonos deles, dos seus sogros. A Maria Teresa. Depois o Valdemir nasceu quando nós fomos morar sozinhos. Tá. Depois os restantes nasceram aqui. Sim. Lá, quando a Maria Teresa, então, a senhora ia na roça e a nona cuidava dela. Sim. A minha nona é uma tia da minha sogra, que morou junto, ela ajudava também a cuidar. Então, a Maria Teresa foi cuidada em casa, a senhora ia trabalhar na roça. Sim. Tá. E o Valde, vocês levavam ele junto na roça? Não. Tinha essa tia da minha sogra, que ela era já de idade, mas ela sabia cuidar, dava mamadeira. Eu dava de mamar, mas quando ia trabalhar ela tinha que dava água de arroz. Não dava leite, dava água de arroz. Como é que era essa receita de água de arroz? Fervia o arroz com água e depois coava e dava. Diz que fazia bem esses anos, eu dava aquilo. Tá, mas por que dava essa água de arroz? Porque é para alimentar ele, até que eu voltava para dar de mamar.
Ah, entendi. Eu Então, dava. se a senhora ia longe trabalhar na roça, não dava para ir e voltar. Não, eu voltava, ia de manhã, voltava de meio-dia. De tarde ia para a roça, voltava de noite. Sim. E aí, nesse meio tempo, o neném era alimentado com água Sim, de arroz. de arroz. Tá. Que outros chás e tal a senhora deu para os seus filhos? Dava chá de majorona, que era o único que a gente usava, e de camomila, mas muito pouco, mais majorona. Por quê? Naqueles anos, por causa que você dava dor de barriga, dava chá, né? Nós dava chá. Então, manjerona servia para tudo. E dava, no bem recém-nascido, a gente colocava o açúcar num paninho e dava para ele chupar. Alimentava eles com aquilo. E a Maria Teresa foi alimentada com conta-gota. Dava umas gotinhas na boca porque ela não tinha força para mamar. Nasceu... De prematura. E daí ela não tinha força para pegar o bico, daí para dar de mamar, eu tirava com a maquininha até que ela criou uma forcinha de começar a mamar. Ela nasceu em casa? Em casa, foi com o doutor Gabriel. O doutor Gabriel foi lá na sua casa? Na minha casa. Eu comecei a passar mal, daí não sei se veio o caminhão, não, acho que chamaram, daí ele veio. Daí quando ele chegou, ele disse, não, ela vai ter neném logo. Daí eu teve. E ele disse, mas ela não vai sobreviver. Ela, não sei, ela nasceu meia-noite e 20. E quando que ela nasceu, ele não falou para mim, mas falou para a família. Ela não vai até amanhã cedo. Daí nós criamos ela no meio da pena. A minha nona fez a colcha de pena, de ganso, e criamos lá, dentro daquela colchinha. Em cima da cama, colchinha? E levava ela bem assim, com muito cuidado. Trocava. Banho não se dava tudo, só banho de óleo, da cabeça aos pés. Óleo do quê? Azeite, esse óleo, azeite. Ninguém queria pôr na água porque tinha medo que ela vai morrer. Graças a Deus se salvou. Foi um milagre. A Maria Teresa tá. E não tinha, ela foi criada em casa, não tinha nada no hospital que ajudasse. Tá, mas daí quando ela não estava bem, nós corria de a pé, saía de lá, vinha até aqui no hospital com ela. Porque quando eu teve, o doutor Gabriel viajou para Rio de Janeiro. Quando ele voltou, pediu para as enfermeiras, aquela menininha pequena que nasceu, as enfermeiras sabiam, certo? Ele comentou porque não, ela era muito pequenininha, ela não tinha o formato da bundinha, nada, as orelhas grudadas. E daí ele chegou e disse assim, você sabe se aquela menina está ainda viva? Daí elas disseram sim. Então liga lá para a mãe dela, que me traz ela aqui que eu quero ver. Daí nós viemos, mostramos, ele veio na minha frente, ele me olhou. Ele disse, a senhora tem essa criança viva? Um milagre de Deus ele fez. Foi um milagre de Deus. Quer dizer, ele pediu para alguém avisar vocês. Que era que ele queria ver a criança. Porque era muito pequena. Quantas vezes eu digo, mas por que naquela época? Eu não sei que não tinha fotógrafo que nem hoje, né? Ninguém ia acreditar. Ninguém, sem ver. Sim, querida, hoje ela está falecida. Ela disse, Enir, essa aí vai ficar uma mulherona. Eu não gostei, fiquei quieta. Eu disse, de que jeito vai ficar uma mulherona? Não ficou uma mulherona. Não ficou uma mulherona. Mas pensa o casal de filho, a Raquel é abençoada. Sim, a Tere é normal? Mas eu, Luca, e a Tere, vocês não fazem não, porque ela é minha neta.
E olha, né, ela teve um casal de filho maravilhoso, que nunca imaginava que um dia ela ia ter filho. Dona Inir, mas agora eu quero Eu sei. Dona Inir, tá, a senhora contou pra nós como é que foi o parto e o Sim, nascimento sim, da Maria Teresa. Isso. Tá. Como é que foi a sua gravidez? A minha gravidez, eu nunca passei bem, estava sempre com dor, infecção urinária, e a gente era o primeiro, não sabia o que era. E o médico acha que a Maria Teresa nasceu prematura por causa disso ali. Eu fazia consulta, não tratava, eu acho como era certo, né? Naquela época eu não fazia o exame, né? E daí aconteceu que ela nasceu daquele jeito. A senhora fez quarentena? Sim. Como é que foi a quarentena? A gente não, naquela época, meu Deus, mas eu tomava banho, que dizia que não era pra lavar a cabeça, tinha umas que fazia que nem tomava banho, mas eu não. Sempre tomei banho, lavava cabelo. Tinha dieta de comida? Comida não, porque por causa do neném, né? Eu não era pra comer cebola, repolho, essas coisas que dava dor de barriga, foi porque eu tava de maná, né? Sim. Isso aí. Tá. E enquanto a senhora era moça, ela namorou, que conselhos que deram pra senhora sobre o casamento? Os pais, nada. Não aconselhava. Nós, a gente casou bem boba mesmo. Isso não era aqueles pais que conversava, aconselhava, olha, vai ser assim, assim. Isso nunca. Ainda mais agora, a gente se fala, né? Que hoje em dia é totalmente diferente, né? Uhum. Sim. Então a senhora engravidou e nem sabia? Nem sabia, porque nunca fomos ensinados com nada. Uhum. Né? Nessa parte ali, nós falamos, então, nossos pais, né? Foram muito queridos, criaram nós, e temos que agradecer que a minha mãe criou 11 filhos. Mas assim, eles não eram muito. E quando chegava a gente também, não é que nem hoje que ficam ali, sabe? Nós se retirava. Como é que você retirava pra deixar as visitas aí? Sabia, vamos supor, que nem a minha mãe, ela se tinha uma amiga grávida, mas não falava perto de nós. Tudo escondido. Não era pra falar. Uhum. Mas a gente ficava bem bebido. Como é que a senhora e o seu José educaram os filhos? Olha, nós educamos, que, se eu falo, ele e meus 5 filhos, eu nunca, pra não dizer, dei um tapa um dia na dele, sabe por quê? Porque nós aqui não somos família de blasfemar. Nós fomos criados sem blasfema. E dei um tapa porque ela blasfemou, ela deve ter esse um tapa ali, era pequena. Eu criei sem bater. O José, um dia em 2000 nós estávamos falando que tá acontecendo uns problemas ali com a Simone. Até a Sônia falou, o José deu um tapa de um lado assim, pro Loi, e ele marcou o resto da vida dele. Aquilo para ele foi uma tragédia, porque ele era pequeno, mas ele lembrava daquilo. Se não nós queríamos nossos filhos, não me deram trabalho, o que deu foi, mas ele não era pela vontade dele, pro Loi, que era uma doença que a gente sabe que tem por ali, que tem aquela Sônia, e tocaram ela de casa, Longarato, é doença, acho que tu conhece. Tratamos ele com muito carinho e que os médicos sempre falavam que nós tinha ele entre nós porque ele foi muito cuidado, senão há muitos anos ele teria ido, mas não foi ele que queria isso aí, né? Sim. Então, além desse cuidado, desse carinho com eles, o que mais que vocês ensinaram? Dei uma educação que pudemos dar, né? Mas a gente não tinha condições, né? Que nem de estudar, dar uma faculdade. Sim, mas eles aprenderam a trabalhar cedo. Cedo. Tanto todos eles. O Valde também começou a trabalhar, tinha de pedreiro novo. Uhum. Todos eles se viraram, até hoje. Sim. E eles foram na aula todos aqui para o Mirim? Todos aqui. Não. A Sônia e a Cleide estudaram, fizeram magistério em Concórdia. Mas eles todos começaram a estudar aqui no Mirim? Começaram aqui, todos eles. E como é que era a escola naquele tempo? Boa. Muito boa. Como é que funcionava a escola? Era muito bom. Não ganhava o lanche, né? Antigamente tinha que levar. Eu ficava com dó dos meus filhos porque a gente não tinha para dar assim, muito pouco de um lanche para levar. Aquilo a gente, até as crianças sofriam, né? Porque tinha uns que comiam e os outros não, né? Sim. Porque a gente não tinha para dar. Eu acho que nem sei se levava merenda naquela época. A máximo. Como funcionava O que a escola? Era bom. Sim, elas tinham professores todos, um melhor do que o outro. E nunca fui chamada que me chamaram para reclamação dos filhos, nunca. Nunca fui chamada. Uhum. Então eles eram bons alunos? Eles eram. Sim. Tanto na escola que nem na catequese. Uhum. E com a igreja? Fizeram primeira comunhão, Sim. crisma? Crisma, tudo, todos eles.
O Lois é que eles moram em Concórdia, que ele estudava no colégio agrícola, né? Pertencia a Joaçá. E o resto aqui. E em casa, vocês tinham o costume de rezar antes de... Não. Que, olha, vem gente aqui às vezes, nós temos, eu tenho um neto que é do lado uma filha do Luiz da Cleide, que ele teve essa menina antes do casamento. Eles chegam, pode estar na casa dos que nem se vem aqui, ele não bota comida na boca sem rezar. Agradecer a comida. E nós não fomos acostumados assim, né? Antigamente, que eu tinha meus nonos, fazia a gente de se ajoelhar e rezar o terço. E depois foi, né? Muita pouca gente hoje tem esse costume de dizer vamos se ajoelhar e vamos rezar. A senhora é de origem italiana. Tá. A senhora fala o italiano em casa com seus filhos? Não, porque ninguém fala. Tá. O seu José falava a língua Ele dele? falava italiano melhor do que alemão, porque ele foi criado no meio dos italianos. E as três línguas, né? Não Sim. aquele italiano como o alemão. Mas ele falava melhor o italiano do que o alemão, porque ele se criou no meio dos italianos. E vocês ensinaram para os filhos essas Não. línguas da família? Não. Tá. A senhora aprendeu isso? Não. Eu já tinha começado a aprender, mas depois saímos, né? Porque ninguém mais falava em alemão. Mas eu já estava aprendendo muitas palavras. Tá. E no italiano, a senhora estava aprendendo alemão lá onde a senhora casou? Sim. Tá. E italiano, esse italiano que falamos aqui... É. A senhora não aprendeu? Não. E sua mãe? Nem a mãe. A mãe teve o pai que veio da Itália e eu teve a nona. A mãe do meu pai, que veio da Itália. Ela veio com 4 aninhos da Itália pra cá. E ela foram morar onde? Lá onde que, em Novo Palermo, que era o município de Uruçanga, onde que A senhora nasceu? Sim, lá. Tá. Então a senhora nasceu em Uruçanga e criança veio para Ipumirim? Que na época era Concórdia? Concórdia. Tá. Por que vocês vieram lá de Uruçanga para Ipumirim? Porque o meu nono veio passear, visitar ali em Serinha, que ele tinha irmão que morava, e chegou aqui e viu essas terras, que era terra boa de fazer planta, porque lá não tinha, era terra muito ruim para plantar. E porque o meu pai trabalhou sempre na minas de carvão. E daí o nono chegou lá e vamos vender, e venderam e viemos embora. Até você vai lá no Orlando, talvez vai ele contar essa história. Quando chegamos em Marcelino, o rio estava cheio, não dava para passar de balsa e nós estava trazendo, o meu pai, eu porque era uma criança, o meu pai estava trazendo um casal de porco. Quando chegou lá, bateu a fiscalização matou. Fizeram meu pai matar, comprar gasolina e meter fogo. Pensa só, a mãe chorava, mas afinal, por causa que tinha afetosa. E daí, levamos 8 dias de sair de lá para chegar aqui. Mas por que vocês precisaram passar em Marcelino? Porque Mas não vai tinha outra saber, estrada. passamos Criciúma, Vacaria, Lagoa Vermelha. Eu não sei o que aqueles anos. Vocês foram de Uruçanga para o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul vieram para cá. E subimos serra, eu não sei o que, onde é que foram para, não sei. Eu sei que nós não chegava com as crianças, não, tudo é criança pequena. Sim, mas voltando ao assunto, então, aqui, ó. A sua nona falava a língua. Ela falava a língua como... Ela dizia umas palavras que nem nós não sabíamos, que nem pro milho. Eu sei, ela dizia biava.
O milho. Será que lá na Itália nós chamamos milho e lá eles chamam piava? Mas ela falava normalmente ou ela sofreu a perseguição? Não, ela sofreu, por causa que ela falava o nosso italiano daqui. Mas ela tinha medo que ela ia ser presa por causa era a guerra aquela vez, né? Que não podia falar italiano. E aí como é que era quando chegava a visita ou precisava sair? Ela mais ficava isolada de medo. Não aparecia no limbo? Se era gente da família, sim, né? Ela tinha muito medo que chegasse, porque que ia aprender o medo dela. Era isso ali. A senhora tem orgulho da sua família? Tenho. O que a senhora e o seu José fizeram de bom com esses filhos? Muita coisa que a gente... Era uma alegria que a gente, quando eles eram pequenos, né? Pouca festa a gente fazia, porque não se tinha condições, mas, meu Deus do céu, para mim foi uma... E quando veio os netos, daí fiquemos quase loucos. A melhor coisa do mundo, acho, é uma vó ficar vó, né? Como é que vocês resolveram os problemas que vocês tiveram na vida? O quê? Resolvido, trancos e barrancos, mas... Indo, patinando, mas graças a Deus. Nunca passamos fome. O que a gente fala, que só temos que agradecer. Agradecer, todo dia. Pela vida, pela comida, por tudo. E se a senhora hoje tivesse que casar de novo, casaria de novo? Não. Não, mas no sentido assim, se vocês... Se a gente começa... Foi bom ter casado? Sim, foi uns anos muito bons. Mas a gente sofreu também. Não foi fácil. Sim. A gente passou bastante por cada uma. Sim. Também. Entre vocês dois, como é que vocês resolviam os conflitos que podiam acontecer? Olha, eu vejo hoje que tem casais que o marido faz as coisas e a mulher nem sabe, né? E nós não. O que ele sabia, eu sabia também. E isso nós não foi muito bom nesses lados também, muito bom. Nada de fazer as coisas escondidas. Uhum. E aquilo que vocês viveram, assim, vocês repassaram para os filhos quando eles decidiram casar, orientaram eles também? Sim. O que eu pedi, falei, eu disse, olha, a minha filha hoje está saindo, mas que um dia não fico sabendo que maltrate dela, porque eu pego ela de volta. Não quero que aconteça isso aí. Isso eu recomendei muito. Graças a Deus, as 3 que eu tenho casada não tem reclamação nenhuma. Uhum. E comparando o tempo que vocês casaram e vocês criaram a família, com o tempo de hoje, o que a senhora diz pra gente? Hoje é bem diferente. Bem diferente que quem casa hoje deve agradecer que já tem um caminho, né? E antigamente a gente casava nem sabia para que lado ir. Muito bom. Eu acho da nossa época e hoje. Uhum. A senhora tem mais alguma coisa que a senhora quer contar ou dizer? Eu acho que deu também, porque